Bom, sigamos falando de Supremo e, claro, o Ronald e a Sônia, sempre que necessário aí, vão nos chamar aqui ou para a gente ouvir alguma coisa relevante sendo dita lá no Supremo, ou já com o resultado de votos, né? Nesse momento fala o decano da corte, Marco Aurélio Mello, ele que vai se aposentar em julho, dia 5 de julho, e aí o mais antigo, o decano, será Ricardo Lewandowski. E tá lá falando o Marco Aurélio, claro, o Barroso, até um voto desnecessariamente demorado, porque ele estava defendendo a tese que o levou a solitariamente determinar a abertura da CPI. Mas eu até insisto aqui, porque o que falou o subprocurador-geral da República é aquilo que aqui no jornal Bandeirantes Acontece, todos nós havíamos defendido. Não há dúvida que este é um Supremo, uma composição do Supremo, que é excessivamente atuante, ativista, interfere muitas vezes em decisões que não deveriam ficar a cargo do Supremo. Há ativismo, sim. Isso virou meio chavão, é repetido toda hora. Mas nós já vimos, aliás, o próprio Barroso tomar decisão a respeito do aborto num simples caso de habeas corpus para uma mulher que havia sido detida, havia sido presa. E ele aproveitou o habeas corpus para legislar. Sempre dissemos aqui, quando o Barroso chegar à conclusão que o papel dele é legislar, ele deve tirar a toga e se candidatar, se filiar a um partido, tentar, dentro daquele partido, se tornar um candidato e apresentar sua candidatura à população para que ele seja um dos legisladores brasileiros, na Câmara, no Senado. Mas ele não pode legislar como ministro do Supremo. Já aconteceu com Lewandowski, aliás, tem acontecido. A Polícia Federal, por exemplo, esta semana falou, olha, aquele vaza-jato, não há condição técnica de garantir que não houve edição. Pelo menos ainda não. Gilmar e Lewandowski ignoram solenemente, falam que já houve perícia e continuam, inclusive o Lewandowski, mandando para o STJ o material obtido de maneira criminosa, independentemente de uma garantia técnica de que não houve adições. Uma coisa, eu também acho que não houve, até pela maneira como as coisas se constroem ali. Mas não adianta achar, para que algo seja usado num tribunal, é fundamental que haja garantia técnica. Não adianta achar, como eu acho. Mas eu achar não resolve nada. Você tem de ter a garantia técnica, de preferência de várias perícias. 2, 3, 4 perícias, para que haja a certeza de que não houve edição. É muito sério isso. E o Lewandowski segue alegremente mandando os casos para lá. Fachin também já legislou. Enfim, Gilmar já atuou como advogado informal. Isso é rotineiro, infelizmente. Mas neste caso não é interferência. Neste caso não é. Apenas o Barroso lembrou ao presidente do Supremo um princípio elementar da democracia e previsto na Constituição, uma garantia das minorias, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Obtidas as assinaturas suficientes, tem de abrir. Ele não pode postergar, é diferente de impeachment. É diferente de pedido de impeachment. Então, nesse caso, não dá para falar em interferência do Supremo no Senado. De jeito nenhum. Não é o judiciário interferindo no legislativo. Tanto que foi dito ao presidente do Supremo, e ele confirmou isso, né? O Fux disse isso, o Barroso disse isso. Vamos evitar o desgaste da situação, as interpretações maliciosas, né? Abre aí. Você tem de abrir, é o que está na lei. Decida aí, sem a necessidade de uma decisão de um ministro do Supremo. Ele não quis, achou que seria desgastante para ele e preferiu dizer, estou cumprindo uma decisão judicial. Ficou mais cômodo para o Rodrigo Pacheco, né?
Então agora, já falou o Marco Aurélio, aliás, a proximidade da aposentadoria, além de uma certa liberdade, independência, né? O Marco Aurélio, que se tornou um grande crítico do próprio Supremo, tem dito que os ministros precisam entender que o Supremo não governa o país. Ele não é o soberano, né? Mas ele votou rapidamente. Rapidamente votou, agora está falando Gilmar Mendes. Então, daqui a pouco saberemos o que o plenário entende da decisão tomada pelo Barroso, mas parece claro que a grande maioria, talvez 9 votos favoráveis à posição do Luiz Roberto Barroso, provavelmente. E lembrando que o plenário tem marcada para hoje a decisão a respeito do que Edson Fachin resolveu quando permitiu, na verdade, como efeito, como consequência, não é que ele de repente determinou assim: Luiz Inácio Lula da Silva retoma seus direitos políticos, está liberado para disputar a eleição. É óbvio que não foi essa a decisão do Fachin. A decisão do Fachin foi: enxergo incompetência jurídica na 13ª Vara de Curitiba para julgar 4 casos referentes ao ex-presidente Lula, o caso do Triplex, o caso do sítio de Atibaia e os 2 casos referentes ao Instituto Lula. O primeiro caso foi julgado pelo Sérgio Moro, que condenou Lula. O Tribunal de Porto Alegre ratificou a condenação de Lula. O segundo caso, de Atibaia, que foi encaminhado ainda com Moro sendo o juiz titular da 13ª Vara, depois Moro saiu para virar ministro do Bolsonaro. Veio a Hart, que assumiu interinamente, condenou Lula. E, de novo, o Tribunal Regional da 4ª Região, em Porto Alegre, ratificou. Então, ele teve 2 condenações em 2 instâncias, né? Uma delas é suficiente para que ele fique preso às limitações da lei da ficha limpa. Ou seja, não possa participar de eleições, não possa concorrer. Os outros 2 casos, ainda sem julgamento. O do Instituto Lula e doações para o Instituto Lula. 2 casos que ficaram para Luiz Antônio Bonar. Esse sim, juiz efetivo que sucedeu ao Sérgio Moro na 13ª Vara de Curitiba. E aí o Fachin resolveu que não cabia a Curitiba julgar esses casos. A competência é jurídica, né? Não é uma valoração da qualidade profissional de juízes e procuradores. E disse que o caso teria de ir para o Distrito Federal. Ao mesmo tempo, Fachin deixou claro que não concordava com a própria posição, mas estava apenas se rendendo à maioria formada na segunda turma e que já havia favorecido o PP, P de pato, e o MDB. Então, todo mundo se lembra a história do quadrilhão, do PP, não é? E mandou para Brasília. Porém, o que Edson Fachin decidiu é que o juízo no Distrito Federal, ou seja, o juiz que vai, se a coisa seguir assim, comandar esses julgamentos, pode utilizar provas que foram aceitas, acatadas lá em Curitiba. Esse era o ponto em que as coisas estavam paradas. Aliás, Fachin está falando agora a respeito do caso CPI. Então, ele decidiu isso. Resultado prático: anuladas as condenações referentes a Triplex e Atibaia. Portanto, anuladas também as condenações posteriores, em segunda instância, lá no Tribunal Regional da 4ª Região, né? O Tribunal da 4ª Região em Porto Alegre.
Portanto, desapareceram as condenações e, consequentemente, desapareceu a amarra da lei da ficha limpa e o Lula deixou oficialmente, e por enquanto é uma decisão liminar, deixa de ser considerado ficha suja para efeitos de participação em eleição. Ele não tem mais esse impedimento. Poderá voltar a ter. E aí o plenário terá de decidir se a decisão do Fachin está correta ou não. Se a maioria concorda, se todos concordam ou se a maioria discorda. Se a maioria concordar com a decisão do Fachin, de fato não havia competência em Curitiba e, portanto, vai para o Distrito Federal. Fica mantida, pelo menos até alguma contestação que se torne majoritária, porque aí depende de um outro caso, e a gente já vai falar dele, que é a história do Sérgio Moro, o julgamento da segunda turma. Mas fica mantida a possibilidade de o juiz do Distrito Federal trabalhar com as provas que foram apresentadas e aceitas em Curitiba. Isso se concordarem com o Fachin. O Lula mantém a condição de ficha limpa, né? Porque aí as condenações desaparecem e tudo recomeça no Distrito Federal, porém com a possibilidade de começar um pouco avançada a tramitação do processo, desde que o juiz lá concorde com as provas. Na verdade, na prática, tudo indica que, se confirmada a decisão de Fachin, haverá prescrição, né? O Lula já passou dos 70 e o prazo de prescrição cai pela metade. Haverá toda aquela morosidade conhecida, todas as possibilidades de postergação que uma defesa consegue. E, neste caso, a possibilidade de prescrição é muito grande, se for, de fato, para o Distrito Federal, se a maioria entender assim. Porém, o Fachin diz o seguinte: o reconhecimento de que Moro não poderia ter julgado Lula por não ser o juiz competente do processo derruba a necessidade de decidir se ele foi parcial ou não. Então eles não vão apenas avaliar hoje, se é que vai ser hoje, né? Eles não vão avaliar apenas se Fachin acertou ao decidir pela incompetência jurídica da 13ª Vara e a transferência para o Distrito Federal dos 4 casos. Eles terão de decidir também, caso concordem com a posição do Fachin, se a maioria concordar, eles terão de decidir também a outra posição do Fachin. Ora, se não havia competência e os casos foram anulados, as condenações foram anuladas, os julgamentos foram anulados, não há mais o que discutir parcialidade ou imparcialidade. É aí que entra o discurso do Gilmar Mendes, que diz: não, são coisas distintas. Vocês estão lembrados que o Fachin tomou a decisão em um dia e o Gilmar jogou no dia seguinte, para a segunda turma, jogou para o dia seguinte a decisão sobre o Moro. Foi a resposta do Gilmar à decisão do Fachin. O Gilmar enxergou ali a tese defendida pelo Fachin, ou seja, a possibilidade do Moro não ter sua parcialidade julgada ou não, ou sua imparcialidade julgada ou não, pela segunda turma. O Gilmar atropelou a posição do Fachin e parecia que tudo dependeria lá do Nunes Marques, que pediu vista, voltou dias depois, concordou com a posição inicial original do Fachin e da Carmen, fazendo 3-2 pela imparcialidade, pela consideração da imparcialidade ou da impossibilidade de se dizer que Moro era parcial. Alegou que Moro não teve direito à defesa e fez 3-2. Lewandowski, claro, votou com Gilmar
E aí, a grande mudança provocada pela Carmen, que mudou o seu voto. E ela podia fazer isso, não é? O caso não estava encerrado. Como o caso não estava encerrado, ela pôde mudar o voto, mudou. E aí passou a ser 3-2, considerando o Moro parcial, suspeito. Então, o Fachin quer derrubar isso. Quer derrubar essa decisão da segunda turma. Se essa decisão é derrubada e fica apenas a decisão original do Fachin, não haverá consequências para o Moro, não haverá consequências para outros tantos que estão na fila querendo pegar carona na decisão da segunda turma de considerar Moro parcial e tentando anular dezenas de condenações. Dezenas de condenações. É bom lembrar que houve centenas no âmbito da Lava Jato, mas aí não só Curitiba. E, mantida apenas a decisão original do Fachin, o efeito imediato é isso. Começa em Brasília. O Lula pode ser condenado no julgamento em Brasília? Pode. Pode ser condenado, pode haver ratificação por um colegiado de segunda instância. Tudo isso pode. Mas não vai. Não haverá tempo para isso. Principalmente se não haverá tempo até aquilo que o Lula tem como objetivo imediato, que é a eleição de 2022. Né? A coisa não correrá rapidamente assim. Agora, se for mantida a decisão da segunda turma e a decisão original do Fachin, as provas que o Fachin decidiu que o juiz de Brasília poderia utilizar por terem sido aceitas em Curitiba, também não podem mais ser usadas. Aí é zero. Começa do zero. Começa tudo de novo. Tudo de novo. Interrogatórios, levantamento de provas, investigações, depoimentos. Começa tudo de novo. Além, é claro, de abrir essa possibilidade de que muitos dos condenados pelo Sérgio Moro usem essa decisão da segunda turma e aleguem uma espécie de isonomia, né? Não vale só para o Lula, não, vale para a gente também. O Gilmar tem dito que não, que aquilo foi um julgamento de um caso específico, na verdade o caso do triplex, é bom notar. O caso do triplex nem se refere a Atibaia, porque Atibaia não foi o Moro que deu a sentença. O Gilmar tem dito, não, é só aquele caso. Não há contaminação de outros casos. É claro que é uma espécie de ponderação até para acalmar ânimos. Porque os advogados nem ouviram o Gilmar falar isso, nem deram pelota. E já preparam um caminhão de ações para tentar anular julgamentos realizados na 13ª Vara de Curitiba. Mas e o caso Atibaia? Não foi o Moro. Mesmo indo para Brasília. Mantida a tese do Fachin, desaparece o julgamento em primeira instância e em segunda instância. Então, ele não está condenado. Tem de julgar de novo o caso de Atibaia também. Não é? Agora, o caso de Atibaia, a defesa do Lula, como a decisão referente ao Sérgio Moro foi específica, o caso triplex, a defesa do Lula já se movimentou para que o caso Atibaia entre no mesmo rol. Porque o que eles querem dizer? Que a Gabriela Hart foi influenciada pelo Moro. Ela copiou o trecho da sentença do Moro. Na época até virou aquela história de a sentença copia e cola. Né? Ela copiou trechos da sentença do Moro. E a abertura da investigação, o caminho tomado pela investigação ainda foi sob Sérgio Moro. Embora oficialmente ele não tenha nada a ver com a investigação. Ele é um juiz, não é promotor. Houve também a história de que o pessoal da Lava Jato, os procuradores, procuraram Gabriela Hart para que ela se inteirasse do caso e colocasse aquele caso como prioritário. Ela diz
que não houve tal reunião. Mas é claramente a tentativa da defesa do Lula de aproveitar o zera tudo referente ao triplex, decisão na segunda turma, não do Fachin, para estender para o caso do sítio de Atibaia. Mas e Instituto Lula? E também no caso do sítio, a defesa faz um misto, coloca tudo no liquidificador. E ontem, terça-feira, dia 13, a defesa do Lula pediu a Ricardo Lewandowski para que tranque a ação do sítio de Atibaia e de 2 processos envolvendo o Instituto Lula. O do Instituto em si, sua construção, sua viabilização, e também as contribuições dadas ao Instituto Lula. Aliás, a Odebrecht já havia colaborado lá com o Instituto FHC, né? Instituto Fernando Henrique Cardoso. O pessoal gosta de institutos. Mas, nos 3 casos, sítio de Atibaia, onde já houve condenação, que está suspensa, anulada provisoriamente pela decisão do Fachin, vamos ver o que decidirão lá. Mas, nos 3 casos, Lula é acusado pelo Ministério Público de ter recebido vantagens indevidas da Odebrecht. E também no caso da OAS, né? O plenário do Supremo, portanto, deve julgar essa história toda. Mas o Lewandowski pode, solitariamente, monocraticamente, como gostam de dizer lá, não aceitar o trancamento. E aí a defesa solicita que as provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht não sejam utilizadas, já que não houve acesso da defesa ao processo. É claro que a defesa do Lula conhece o que foi dito pela Odebrecht. Porém, houve aquele caso lá dos documentos virtuais, né? Que não estavam em papel, não estavam impressos, não foram escritos com tinta ou com máquina. E que, segundo a defesa, não houve o cumprimento de uma decisão do Supremo, aliás, do próprio Lewandowski, para que o compartilhamento dos elementos de prova e demais dados do acordo de leniência fechado entre Odebrecht e Força Tarefa da Lava Jato chegassem à defesa, para que esses elementos de prova chegassem à defesa. A defesa do Lula diz que desde 2017, há 4 anos, pois, tenta acesso à íntegra do acordo de leniência e ao material trocado entre a Lava Jato e autoridades estrangeiras. Aquele caso na Suíça. Desde então, os membros da extinta Força Tarefa passaram a afirmar perante o Supremo que não tinham nada documentado com autoridades de outros países em relação ao acordo de leniência da Odebrecht, diz a defesa de Lula na peça. Ou seja, eles querem o pacote inteiro, entendendo que, mantida a decisão da segunda turma sobre parcialidade de Moro, isso deve valer para o caso do sítio de Atibaia. E para Instituto Lula, deve valer a mesma decisão, porque não houve compartilhamento de provas como havia sido ordenado pelo Supremo Tribunal Federal. Então esse julgamento do Lula, ele terá consequências políticas até mais amplas do que o da CPI, imagino. Claro que CPI, de repente, pode dar em coisa braba, né? Mas, a priori, parece que o caso do Fachin, o caso da segunda turma referente ao Moro, terá um impacto maior na política brasileira, exatamente porque vai determinar a liberdade ou impedimento de Lula para ser candidato. E dependendo da decisão referente ao Moro, pode simplesmente jogar para as calendas gregas, e os gregos nem tinham calendário, daí a expressão, a história da condenação ou absolvição do Lula. Pode haver uma prescrição antes de qualquer conclusão do judiciário. E aí o Brasil pode simplesmente
não conhecer nunca, cada um tem a sua opinião própria, mas talvez o Brasil não conheça nunca o que, afinal, o judiciário brasileiro decidiu a respeito das acusações contra o ex-presidente da República. E segue lá o julgamento. Eles estão falando já do caso. Já deu 10-1, Zaidan. Já deu 10-1 lá. 10-1. Nunes Marques? Não, surpresa, Zaidan. O decano. Marco Aurélio. Marco Aurélio está livre. A partir de julho, né? Agora, então o Nunes Marques recuou. Foi junto. Ele falou que ia votar contra. A informação porque é o que nós seguinte. temos direto de Brasília. O Caian Messina acabou de passar a informação pra gente. E o pessoal de Brasília, grande Caian. Aliás, mandou um abraço pra todos e elogiou o alviverde do coração do Ronald. Isso mesmo, ele é um palestrino de primeira grandeza. E é o seguinte, ninguém fala quem é que deu o voto 1. Ninguém fala, não está em nenhum portal, não está em lugar nenhum. Nós recorremos a Brasília, foi o Caian que passou pra gente a informação do Marco Aurélio. Surpreendeu, porque, como você disse, a gente esperava de Nunes Marques esse voto, né? Mas pela informação que chega com o Caian é que não, o voto foi de Marco Aurélio, 10-1. Tanto é que esse daqui já está falando, dá uma ouvida aí. Diz o Ministério Público de desvio de recursos públicos destinados a enriquecer... O ministro Luiz Edson Fachin já está falando a respeito do HC de número 193726, nada mais, nada menos do que aquele que julga a anulação, que fala das anulações de condenações do ex-presidente Lula a partir da Operação Lava Jato em Curitiba, parte do tema de abertura contigo, Zaidan. Então, ao longo do Acontece, dificilmente durante e com finalização dentro do Acontece, a gente vai ter alguma novidade, pelo menos no placar dessa votação que é tão importante quanto a primeira, né, Zaidan? Claro, eu acho até que, pelo menos a priori, assim, terá efeitos políticos mais importantes. Não é claro que o CPI, de repente, pode dar um furacão, pode provocar um furacão, mas também pode dar uma brisa. Agora, este caso tem consequências bem visíveis, né, Ronald? Bem visíveis. Esse daí, aliás, os destaques em todos os grandes portais hoje é que o fim dessa votação nada mais é do que um passo importantíssimo da formação da eleição de 2022.